Isso era ditadura, que todo mundo fala, não, mas não tem. Porque a gente era mal vista. Tinha analfabeto, dava aula para o Suplicy. Vai vir uma outra que não vai ser nome de ditadura, mas vai ter outra repressão aí. Sim. E ferrenha. Eu estava tentando lembrar, Torturado, é o livro que tem que ser lido. A história dos povos é uma linha contínua, mas há quem tente cortá-la, distorcê-la, recontá-la para o seu próprio interesse. Por isso, é necessária a pesquisa constante da memória coletiva. Memória e resistência. Foi com esse espírito que a Feliz foi até a casa de Ana Dias, nascida no interior de São Paulo. Foi trabalhadora rural desde a infância, esposa de Santo Dias, operário assassinado pela polícia em plena greve de 1979. Ela transformou a dor em resistência, mantendo viva a memória de seu companheiro e a luta por justiça. Até hoje, segue como voz fundamental da memória popular, lembrando que resistir é também não esquecer. Eu acho assim que quando a gente começou lá no trabalho das comunidades de base, né, teve um encontro, né, que até aquele dia a gente ia na igreja, rezava, era quanto mais pobre, mais a gente ia ser salvo. De repente teve esse encontro que foi 15 de novembro de 71, né? Que a partir daí a gente viu que a gente começou a enxergar outro lado da moeda. E quando a gente começou a enxergar esse lado da moeda, foram umas religiosas lá para o bairro, e ela disse assim, que depois desse encontro, e aí, foi bom o encontro? Foi. Como que a gente pode dar continuidade? Ah, gente, por que não fazer um clube de mães? A gente não deu nome. Aí que apareceu o Clube de Mães, em 1972. Depois desse encontro, a gente tinha um grupo que ficava... Primeiro foi eu, a Irma, umas 4 religiosas e eu, que a gente preparava o encontro junto com as mulheres. Como que a gente ia fazer o convite para as mulheres estar vindo com a gente? Como que a gente fazia isca para que elas viessem a encontrar com a gente? Aí a gente chegava lá para elas e disse, olha, vai ter um encontro de mulheres no Clube de Mães. Quem sabe tricô, quem sabe bordar, quem sabe crochê, quem sabe... Uma vai ensinar para a outra, não vai ser professora. E vai ter 2 momentos. Não, isso tudo a gente preparava antes para ir lá. A gente vai ter 2 momentos. Um momento que vai ser de fazer trabalhos artesanais e outro momento para bater papo. Era muito difícil para a gente conseguir fazer elas largar, porque elas estavam ali todas interessadas e largar para ouvir. Então a gente ensinou elas, primeira coisa, a ouvir, desligar a panela, dividir o trabalho com o marido, com os filhos, sair de casa sem que o marido aceitasse. Tinha uma que queria me pegar na rua. Falava assim para mim, você me levou para esse lugar para me mandar no meu marido. Eu quero que o meu marido manda em mim, não quero que ser mandado por você. Aí eu ficou. Ana também. Ana. Aí, filha, eu falava para ele assim, para ela, filha, não é que você vai mandar no teu marido, você vai lá. Não. Tinha um livro que chamava Helena Stewart, Mulher, Objeto de uma Cama e Mesa. Só que ela ensinava para a mulher o que era ser mulher, ela decidir. E a gente lia esse livro e discutia, mas lia a Bíblia também e discutia. Só que a mulher entrava de um jeito e saía de outro. Porque ela começava a perceber o valor dela. O que ela fazia, que até aquele dia, ela fazia, mas ninguém enxergava. Aí faz ela enxergar, né, que ela faz parte da sociedade, que ela faz parte dessa vida, que ela é uma pessoa que decide, que educa o homem e educa a mulher, né?
Então, foi aí que a gente começou a fazer com que as mulheres dividissem o trabalho até de arrumar a cama, de lavar roupa, de limpar a casa, de fazer a comida. A gente fazia encontros de mulheres depois de anos, não era um dia, não. Que quem fazia tudo era o homem para nos ajudar a servir para os encontros. Imagina, isso é uma evolução. Não era uma evolução? Gente, que eu falo para as meninas, sabe? Que a gente conseguiu tirar as mulheres lá de quem veio da roça. Analfabeta dava aula para nós e nós dava aula para elas. Muito perguntava assim, como que vocês conseguem aprender tudo isso? No próprio encontro. Uma passava a vida dela, de repente você saía, tirar a mulherada, aquele tempo ônibus, tudo de ônibus, para a gente conseguir levar para a Assembleia Legislativa, em plena ditadura, encher de mulher, porque ia muito, porque a gente, o pessoal era tudo novo, né? Precisava das coisas. E já pensou mulher com menino, com fralda, com xixi, com roupa, com tudo dentro da Assembleia? De repente mexer com os políticos e a gente já levava, porque a gente era preparado para o pessoal também que era político, que tinha grupo estudado, que veio da USP, e chegava e ensinava para a gente, ó, vamos preparar tudo, quando chegar lá, vocês não vão chegar, não. Nossa exigência é isso, 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 isso. Vocês assinam, nós assinamos, sabe? Então ensinava a mulher a conversar, a aprender, a falar, a entrar. E mulher que nunca saiu do fogão, né? Lutar por creche, quando sair a creche, quem que vai entrar? As que era que lutar pela creche. Então é uma história que não pode morrer, gente, né? É uma história que a mulherada, tem muitos que estão morrendo, Neide veio ensinar para nós como que arrumava água, filtrava água, fervia, fazia como chama, o controle da natalidade, né? Que o marido... Então era coisa linda, né? Que para mim era um outro roteiro, era uma outra vida. Gente, eu acho que isso não tem preço, não dá para escrever assim, sabe? Que amanhã, não sei como o mundo vai estar, mas é uma coisa que é um registro que tem que mostrar que teve essa fase, e não foi de um dia, que nesse movimento Custe Vida, nasceu com um grupinho de mulheres, e de repente nós levamos 1 milhão de assinatura para Brasília, e chegou lá em Brasília, quem diz deixar nós entrar ali no Nossa, minha filha, puseram cavalo, cachorro na Praça da Sé, espancamento. Então tem tudo, coisa que a gente imagina sair de casa. E a mulherada ia para a rua para enfrentar, para saber conversar com a polícia. Uma mulher que era lá, dona de casa, mãe de um monte de criança, né? E a gente fazia tudo, né? Reunia, falava com o outro. A gente era teimoso, não era? E não tinha medo de morrer. A gente tinha medo de morrer também, né? Mas a gente tinha mais medo de ser torturado. E o medo de entregar o outro. Sim. Ele morria de medo de entregar o outro. Ele falava assim, Ana, porque a gente não sabe até que ponto a gente aguenta. Existe, né? Porque tem gente que logo, né? Mas muitos não entregaram, né? Entregaram a vida, mas não entregaram o Sim. outro. Então, porque aquele tempo a gente fazia estudo. Isso. Quando foi no curso de vida, sabe quem ia dar aula? O Suplicy ia dar aula para a gente de economia. Tinha analfabeto, dava aula do Suplicy. Vai vir uma outra que não vai ser nome de ditadura, mas vai ter outra repressão aí. Sim. E ferrenha. E se vocês não se organizar de uma maneira que eles perceberem que vocês não é um pessoal assim, Sim. você prepara. Eu não vou ver. É. Eu vi o outro lado. Porque depois dos 80, agora é esperar ir para a cova, acabou. Mas é perigo. É. Eu tenho dó. Que eu acho assim, que a gente não luta por um dia, não luta por um mês, mas luta a vida inteira. E a luta é constante, ela é teimosia. E a luta é a luta, é a luta. Não é hoje, não é amanhã, é sempre.
Então, eu leio, esse aqui é Viola Davis, eu leio aquele que também, como chama, daquele negro também, que foi eu estava tentando lembrar, Torturado, é o livro que tem que ser lido, tá? Então, eu acho que é assim, se o jovem lesse essas coisas e começasse a meditar, porque não é ler por ler, porque isso aqui, né? Então, e tem muitos, né? O Hibisco Roxo é um que que a Letícia leu, falou, vó, você vai curtir, toma, lê. Então, todos os livros que eu... esses livros. É até só esses livros que eu leio, viu, bem? Esses livros doidos aí de ler.